Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Luiz Anelli. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, muito obrigado. Luiz é um super especialista em dinossauros. Você gosta de dinossauro, Mandíbula? Cara, quem não gosta, né? Quem não gosta de dinossauro? Muito bem. Paleontólogo, vários livros. Você inclusive teve prêmio Jabuti num dos livros, né, Luiz? Tive. Puta, parabéns, cara. Muito, muito legal. Muito Nós obrigado. vamos falar bastante desse seu livro novo aqui. Quero dar 2 recados só antes da gente começar, falar um pouquinho da comida. E antes, galera, dia 24 de agosto, tô lançando meu novo livro, tá? Meu 7º livro, livro que eu escrevi para minha filha, que eu acho que vai servir para muitos pais, mães, tios, avós e principalmente adolescentes que estão nessa fase aí de escolha de profissão e como é que vai fazer nesse futuro que muda tanto aí, que tem inteligência artificial, que vai gerar emprego, que vai tirar emprego, enfim. Então, é uma maneira de refletir bastante sobre isso, tá? Dia 24. E, ô Mandíbula, o que temos aqui, cara? Que eu tô com uma cara boa, queria já experimentar isso aqui. Ó, Cava, coloquei aqui na tela, quem mandou pra gente hoje foi a Queijos Almeida Guimarães, beleza? Ó, o arroba deles é @Queijos Almeida Guimarães, tudo junto. E eles fazem queijos artesanais de fabricação própria, com receita histórica regional e feitos com leite integral cru. E hoje a gente tem um queijo capa preta de 6 meses, um pecorino mineiro de 9 meses e um queijo tradicional fresco. Muito legal. Eles são, ô Luiz, são super premiados, tá? Teve um campeonato agora brasileiro e o Capa Preta ganhou prata, o Pecorino ganhou ouro e o tradicional ganhou bronze no prêmio, tá? E a gente também tem geleias aqui de parceiros nossos também, o Maitá, o pessoal da Zapa Geleias, são uma geleia de pimenta defumada muito interessante. Seu Filão que mandou um pão de fermentação natural e lenta. E aqui o nosso azeite do Fork aqui, que é o Alagaragá, nosso super parceiro, vale muito a pena você experimentar. Não sei se você conhece aqui, mas o lance é ir comendo e conversando, tá? Não fica com vergonha não, senão só eu vou comer Não e pode você deixar. vai ficar com fome. Cara, muito legal. Novo guia completo dos dinossauros. Bota na tela aí, Mandíbula. Vou deixar aqui para ficar. Muito legal. Eu li o livro, tá muito bem escrito. Escrito para leigos, linguagem boa, fácil de ler. Um monte de imagem legal. Bota mais um no slide para frente aí. Um monte de imagem legal, com mapas, com desenho, com um monte de coisa. Mais uma aí, por favor. Sensacionais as imagens. Quem que são? É o mesmo artista, Luiz, que fez todas essas imagens ou não? O artista é o Júlio Lacerda, ele é um pernambucano, mora em Recife. Ele fez todos os desenhos dos bichos e paisagens. Todos os outros desenhos eu que fiz, cara. Que legal, cara. Pandemia. Tá muito. Pandemia, muito bom. Muito legal. Todas as reconstruções paleogeográficas, essa árvore filogenética anterior, Legal. fiz também todas as silhuetas e tudo. Tem várias árvores, tem um pôster que vem junto, muito bonito. A gente Tá- se apaixona pelo livro, né? Tá muito legal o livro, cara, muito legal mesmo. Muito Ô obrigado. Luiz, agora, o começo do livro, você fala também sobre a história da Terra, né? Eu falo sobre a história do sistema solar. E é uma história da Terra, mas para a gente compreender a história da Terra, Terra é muito, muito especial. Muito especial. Não deve ter muitos lugares como a Terra atualmente, com vida complexa, inteligente, etc. Não deve existir muitos lugares como esse no universo. Depois a gente pode conversar. Isso é uma pergunta sempre recorrente das Por quê? pessoas. Mas, se você reparou, a gente começa a história da Terra 10 ou 15 milhões de anos antes do sistema solar nascer, quando uma nebulosa numa região muito especial da Via Láctea sofreu um colapso e começou a se aglutinar, dando origem à estrela, né? Essas nuvens moleculares, cara, elas são tão rarefeitas que se você pegar um pedaço de uma nebulosa dessas que a gente vê do Hubble, etc., do tamanho da Terra, e juntar, você faz uma pedrinha e põe na mochila de uma criança. Ela pode Sério? levar para a escola. Puta, eu não tinha essa ideia. Não tinha. Ela é mais rarefeita que da atmosfera da Lua. Imagina a atmosfera da Lua. Você tem
algumas partículas por centímetro cúbico, né? Na Terra você tem bilhões de átomos por centímetro cúbico. Na Lua você tem alguns milhares. E numa nebulosa você é uma coisa. Eu falo um pouco desse instante antes do sistema solar nascer e durante o nascimento, até o nascimento da Terra, que deve ter consumido aí uns 10 milhões de anos. Porque tudo que aconteceu nesses 10 milhões de anos foi absolutamente fundamental para que a vida pudesse existir aqui e se tornar complexa. Uma coisa que aconteceu lá, há 4,55 bilhões de anos. O lugar que essa nebulosa estava na Via Láctea é uma zona habitável. O lugar que a Terra se formou no sistema solar, a distância do Sol, é uma zona habitável. O tamanho da Lua relativa à Terra e a inclinação do eixo por causa do impacto da Lua de um planeta que inclinou a Terra e dos fragmentos nasceu a Lua, foi fundamental para a vida complexa. Então eu falo, sim, da história da Terra desde o seu início, antes mesmo dela existir, como tudo isso foi fundamental. São as 130 primeiras páginas do livro. Legal. Ô Luiz, quando eu converso com especialistas, não importa se é gente que entende de geologia, de física, de química, enfim, eu vejo que tem duas frentes quando a gente fala de vida inteligente fora da Terra. Uma galera que fala, cara, a quantidade de planetas é tão absurda, né, próxima do infinito, que você vai ter planetas com condições de chegar em vida inteligente. Por outro lado, quando você conversa com algumas pessoas, e eu acho que inclusive é a posição do Stephen Hawking, que é, olha, a vida na Terra, ela passou por tantas variáveis, e essas variáveis eram tão raras, que ainda que tenha um número quase infinito de planetas, a vida é algo muito raro. Vida complexa. A vida complexa, inteligente é algo muito raro, né? E ele o Hawking ainda acrescentava um outro ponto que ele falava o seguinte: o que a gente conhece da vida é um nada no ponto de vista temporal da história do universo. Então ele dizia, então ainda que exista vida, a chance de ter vida ao mesmo tempo e se comunicar é ainda mais raro. Você tá para que lado dessa... Você acredita que exista vida inteligente fora da Terra ou você tá na de que é muito difícil isso? Olha, eu tô pro lado Puxa só um pouquinho aqui, desculpa, Luiz. Eu tô pro lado de que eu acredito que a vida microbiana, a vida simples, unicelular, É abundante. não sei, ela pode ser abundante. Agora, eu sou bem pragmático nisso, assim. A gente tem evidência? Não. Então, ok. Nós não temos vida fora da Terra até a gente ter essas evidências. Agora, é possível? É super possível. Mas Porque você todos os acredita... elementos químicos que nós precisamos, água, tudo é muito abundante no universo já há muito tempo. Há 10 bilhões de anos já tinha as galáxias, séries de estrelas. As nebulosas já estavam enriquecidas com os elementos químicos acima de hidrogênio e hélio, que são os que formam planetas rochosos e são fundamentais para a vida. Isso tudo já, ó. Agora, como você disse, a vida na Terra ela passou por tantos casos de tantas extinções que depois promovem a diversidade. É uma combinação de fatores que é muito difícil acreditar que essa série de eventos seja comum, né? E que a vida complexa seja comum. Agora, vida bacteriana, eu nunca ouvi falar de evidências. Não, Nem mas mesmo em Marte. Agora, o que ela é possível, ela é. Mas é que é perfeito, assim, evidência a gente não tem nenhuma, Não, né? Apesar de você ter lá um militar americano falando que alguém falou para ele, e aí isso já, né? Mas, mas eu vou te provocar de novo. Eu entendi. Então, se não tem prova, não tem evidência, então não há. Mas a minha pergunta é um pouco diferente. Você acredita que existe vida inteligente fora da Terra? Não, não acredito. Tá. E o que eu disse é que não há. É que não há evidência. Agora,
Então, não estou dizendo aqui que não há vida fora da Terra. Perfeito. Eu estou dizendo que não há evidência. Só isso. Tá bom. Muitas pessoas acreditam que sim. E É, tem porque- evidências que são esquisitas, né? Mas Como- você diz evidência de ter vindo aqui essas coisas. Não, evidências de, por exemplo, o cometa Lovejoy, ele elimina álcool etílico, o equivalente a 300 garrafas de vinho de álcool etílico por segundo dos geysers dele. Bom, álcool etílico é um derivado de uma fermentação biológica aqui. Então tem gente que acredita que isso é porque tem bicho fermentando Não, mas perfeito. lá mas, dentro do cometa. Perfeito, mas essa evidência é de algo que é muito mais fácil da gente acreditar, que é vida bacteriana, né? É sim. mais fácil da gente acreditar que isso Muito. existe. Tá. Ah, mas vida inteligente você está falando. É. Ah, não, putz. Agora, Aí é... ô Luiz, agora eu queria entender de você o seguinte: quando a gente olha pro mapa, né, dos seres vivos no planeta Terra, a vida inteligente, ela brotou de caminhos diferentes. Por exemplo, a gente não está no mesmo caminho do polvo. Não. E o polvo é inteligente. Óbvio, eu não estou falando que o polvo é tão inteligente quanto a gente, mas ele é um animal inteligente. Ele E é. dizem, inclusive, agora que ele tem sentimento. Mas, enfim, não quero nem entrar nessa história. Mas se existe vida inteligente na Terra que vieram de caminhos diferentes, a inteligência também não é tão rara. Faz sentido ou não? Não, é que nós, além da nossa inteligência, nós tivemos também uma evolução cultural. E essa mistura de um cérebro grande com essa questão cultural turbinou até 10 mil anos atrás, nós éramos caçadores-coletores, quase igual um polvo. Em 10 mil anos, O mandíbula ainda é igual a um polvo. em 10 mil anos nós somos para o Tava com espaço. saudade, né? Eu tava. Bom. Nós fomos para o espaço e colocamos robô em Marte. Eu não acho que o povo daqui 10 mil anos vai ter povo no espaço, Então, mandando foguete mas, para Marte. mas usando para essa lógica, né? É porque quando a gente fala de vida inteligente, as pessoas já, vai ter um ET aqui na Terra. Não, não é isso. Mas o fato da gente ter na Terra essa história de que a vida se desenvolver inteligente por caminhos distintos, não seria mais provável que exista vida inteligente fora da Terra, mas não um ser como nós, e sim talvez um bicho como um polvo, ou seja, ele não vai ter aquela inteligência que a gente vai considerar que ele vai pegar uma nave e vai vir até aqui, mas não deixa de ser um bicho inteligente. Sim, aí isso é vida complexa, vida multicelular, vida com aparato nervoso, sistema nervoso, gânglios, que é o estágio da vida complexa, estava nesse estágio aí há 600 milhões de anos aqui na Terra. Há 600 milhões de anos. Né? Então, veja, os caminhos... Nós temos polvo há muito tempo. E ele é o mesmo polvo. Tem fósseis de polvo. Tem um polvo tem polvo do Jurássico, 150 milhões de anos, amassado na rocha com a forma do polvo e a glândula da tinta fossilizada. Ele é um polvo até hoje. Naquela época tinha mamíferos também. Os mamíferos eram desse tamanho e comiam barata. E viviam na noite fugindo dos dinossauros. Isso que você está falando é bem interessante, porque o que nós estamos falando é o seguinte: na possibilidade ainda de que exista há 600 milhões de anos um polvo, né, ou tipo um animal com inteligência em outro planeta, não significa que a inteligência dele vai evoluir para chegar próximo de um ser humano ou além. Então, isso foi uma coisa especial que aconteceu com os primatas hominídeos que libertaram a mão, cara. Literalmente a mão. Não. E vou te dizer uma coisa aqui, que os paleontólogos podem odiar que eu falo isso, mas eu... Ninguém vai ver. Você pode falar que ninguém vai assistir esse episódio. Não, mas eu não ligo também. Os dinossauros se tornaram animais muito especiais. E eles também quando eles se tornaram bípedes e libertaram as mãos, cara. Mas seguiram caminhos diferentes.
Mas se tornaram super animais. Durante 130 milhões de anos da existência dos dinossauros, os mamíferos, cabeçudo, com sistema dentário heterodonte, dente para perfurar, cortar, mastigar, ficaram 130 milhões de anos na sombra dos dinossauros. Mas quando os Sahelanthropus tchadensis sai da árvore, no bosque que ele vivia, e começa a transitar com postura ereta e liberta as mãos, cara, isso dá início a uma grande revolução. Então, esse episódio da postura ereta foi um episódio muito chave. Ele é a grande turning point assim na evolução dos primatas, que veio acabar nessa vida consciente, super inteligente que nós temos aqui, né? É engraçado isso, né? Mas Porque teve outras coisas também depois, não foi só isso, né? é engraçado porque a gente considera hoje de uma maneira até errada que assim, você tem o trabalho manual e o trabalho intelectual. É, E o que você está falando é que, de certa forma, a mão foi fundamental para ter inteligência, é isso? eu acho. Eu acredito que sim. Porque a partir desse momento começa a história. Depois vem a confecção de objetos. Já tem objeto com australopithecus. Há 3 milhões e 500 mil anos já tem objetos. Aí, desses macaquinhos de 1 metro de altura, dá um salto com o Homo erectus. O Homo erectus dobra de Só tamanho. puxa o mico. Pode ficar nessa posição. Homo só puxa erectus ele. dobra de tamanho, dobra o tamanho do cérebro e começa a cozinhar o alimento. Aí, meu amigo, Aí muda tudo. aí muda tudo, porque o aporte energético possibilitou ao cérebro crescer, né? E aí, com as mãos liberadas, o que eu faço com essas mãos? Ah, eu vou acender o fogo, eu vou dominar, eu vou caçar, eu vou cozinhar um alimento, e aí não teve mais volta. E a gente teve durante um tempo uma convivência do Homo sapiens com outras espécies, né? Por exemplo, Teve. mandíbula tem DNA de Neandertal nele ou não? Tem, assim como você também. Toma essa. Você sabia Seguramente. disso, mandíbula? Eu imaginei. E se é que nós não temos de Homo erectus também, porque o Neandertal conviveu com o Homo erectus também. E tinha uma possibilidade do Neandertal ser mais inteligente do que o sapiens ou não? O Neandertal viveu quase o dobro do Homo sapiens, mas ele vivia numa outra latitude. Ele era um homem para o clima europeu e de altas latitudes. Agora, o Homo erectus, o Homo sapiens, ele absorveu o Homo de Neandertal. Acho que não tinha muita questão ali da inteligência, mas sim a formação de grupos, de colaboração, de cooperação. O lado social. Eu não acho que o Homo sapiens fazia armas mais sofisticadas, mas talvez tivessem estratégias de grupos mais poderosas. Mas a questão hoje que se acha não é que assim, olha um Neandertal, iam lá e vamos matar. Não era isso que acontecia. Na verdade, o que existia ali era uma relação amorosa também, e os genes se misturaram e as populações de Neandertal foram absorvidas pelo Homo sapiens. Tanto que nós temos hoje, né, 3 a 4% de genes neandertais em nós. Muito interessante isso. Eu queria, antes da gente pular para o dinossauro, eu queria entender outra coisa quando a gente fala de terra. Eu vi no teu livro Sim. que a vida mudou os continentes e os continentes separados mudaram a vida. Queria que você explicasse para a gente essa lógica, porque é muito interessante isso. A vida, ela não mudou os continentes. A vida acelerou a formação de novos continentes. A gente não imagina uma coisa dessa, né? É muito estranho isso. Mas quando a gente fala continente, a gente basicamente está falando granito. É quase um sinônimo. O restante que tem são granitos alterados, são rochas sedimentares, que são uma casquinha,
né? Menos de 10% de toda a crosta terrestre. Mas nós estamos falando do granito. E o granito, ele se forma a 30, 40 quilômetros de profundidade. Mas o granito, ele é um tipo de rocha que não tem em Marte, não tem na Lua, não tem granito em Vênus. Por quê? Porque não tem água. O granito, ele precisa de um ponto de fusão, precisa ter, as rochas do manto precisam ter o ponto de fusão rebaixado para que os cristais que dão origem a essa rocha tão maravilhosa que é o granito existirem. Algumas desses minerais são minerais hidratados. Então você precisa levar água a 30, 40 quilômetros de profundidade para os granitos se formarem lá. Eles são mais leves, eles flutuam no manto e vêm para a superfície, dão origem aos continentes. Tanto é que existe um mineral muito comum, por sinal, que é o zircão. Ele é comum nos granitos e quando a gente encontra determinados tipos de zircão, a gente sabe que os granitos estavam presentes, que esse zircão se forma em granito. Por quê? Porque é zircão que forma em rocha. Desculpa, aqui eu estou divagando um pouco, mas para concluir o pensamento, não é tão simples. Mas os zircões, eles são hoje uma evidência de que os granitos existiam há 4,4 bilhões de anos atrás. E, consequentemente, a água já estava presente. Hoje nós sabemos que haviam oceanos na Terra 150 milhões depois da formação da Terra, a Terra já estava coberta por oceanos. Porque nós encontramos zircões dessa idade. Zircões formados dentro de granito. E granito precisa de água para se formar. Bom, aí a questão é a seguinte, Ricardo. Por que a vida estimula a formação de continentes? Porque a vida continuamente alterava a química dos oceanos. E com a química continuamente alterada das águas oceânicas lá no Oceano, a reação das águas com as rochas que formavam a crosta terrestre, que sustentavam esses oceanos, essas reações químicas permaneciam. Sem a vida, a água não se alteraria, as reações tamponariam e parariam as reações. E os cristais hidratados, minerais hidratados que eram levados para o manto e baixavam o ponto de fusão e davam origem aos granitos, que dão origem aos continentes, isso pararia. Então, hoje acredita-se que pelo estímulo da vida, produzindo minerais hidratados que vão entrar em subducção, vão parar lá no manto, dar origem ao granitos dos continentes, sem a vida, hoje nós teríamos 40% a menos de continentes na superfície terrestre. Interessante isso. Muito, muito interessante. É uma coisa que não faz nenhum sentido para leigo, né? Agora, quando a gente fala de vida, eu li que a gente teve, sei lá, 4 bilhões de espécies na Terra. E que hoje, sei lá, 1% disso não sobreviveu, menos até. Sim. A maioria dessas espécies deixa rastro ou isso é um chute nosso? Como é que a gente sabe que tiveram 4 bilhões de espécies na Terra? Porque a gente estima isso por conta dos fósseis, Tá. certo? Então, puxa só um pouquinho o microfone para frente. É o seguinte, daqui 10 milhões de anos, nenhuma das espécies que a gente conhece hoje, inclusive nós mesmos, existirá. Por quê? Porque as espécies que existem hoje, elas funcionam no mundo atual. Só que o registro geológico todo, onde você vai que tem uma rocha, o que você vê e o que você tira dali é o seguinte, o mundo muda. Os ambientes mudam, variam. Então, assim, as espécies estão sempre mudando. Por quê? Porque daqui 10 milhões de anos o mundo vai mudar, porque é isso que a gente vê nos últimos 3 bilhões de anos. Para exagerar, e as espécies de hoje não vão funcionar daqui a 10 milhões. Para dar um exemplo, sei lá, daqui 5 bilhões a gente não vai ter sol. A gente vai ter um sol, uma estrela, mas ela vai estar completamente diferente do que é hoje. Vai ser uma estrela de hélio. Então isso já inviabiliza a vida na Terra como é hoje. Sim. Não precisa nem ir tão longe. Daqui a 1 bilhão de anos,
não tem mais oceanos aqui. Né? O CO2 esgota, acaba o CO2, acaba o Se a efeito gente continuar do estufa, jeito que a gente tá, antes. a atmosfera. Sim, muito provavelmente. Mas Provavelmente olha, antes. você falou uma coisa aí, né? Que isso não faz sentido nenhum pro leigo, né? Mas você sabe de uma coisa? Eu acredito muito que muita das nossas angústias, da humanidade em geral, né? Nós, especialmente no Brasil, muitos dos nossos medos, etc., vêm do nosso afastamento da natureza. Nós nos tornamos. Cara, durante a nossa espécie, durante 290 mil anos, viveu em contato total com a natureza. Total. Aí passa 10 mil anos para cá, você soca todo mundo dentro de cidade. Os nossos genes, cara, eles não mudam em 10 mil anos. Nós temos sede de natureza. Eu falo, acho que eu falo aqui no livro. Você não deve ter visto essa parte. Lembra quando colocaram um aplicativo no celular e falaram para as pessoas assim: quer caçar Pokémon? Você lembra que virou aquilo? As pessoas eram atropeladas na rua caçando. Você acha que tem Mas tem uma ligação não é com essa? lógico. Então, nós somos caçadores-coletores só como Homo sapiens, durante 290 mil anos. Você dá um troço desse, assim, ó, vai caçar. O cara sai correndo caçar, meu. Aquilo virou uma febre mundial. É óbvio que vai dar certo. Então, eu acho que nós precisamos conhecer a nossa pré-história. Eu acho que isso é importante. Eu falo muito para crianças, porque as crianças do futuro vão ser os vereadores, os governadores, etc, etc. Esses caras que estão aqui hoje, achando que a Amazônia que é um matagal que precisa ser torrado e a gente precisa tirar o ouro de lá, ou mesmo que a gente tem que construir uma colônia em Marte para 1 milhão de pessoas, gastando 1/8 da economia mundial. Esse é o herói do Mandíbula. Pois é, isso é tudo uma insanidade, cara. É uma insanidade ir para Marte. É que eu acho que tem uma outra história aí que é até antes da questão da ligação da natureza, da gente não ter tido sucesso na educação de divulgar a iniciação científica, né? Ah, sim. A gente vê muito dos problemas que a gente vê hoje de negacionismo que vem disso, né? Agora, muito importante isso. eu queria... Tem uma coisa que me fascina na história, que são as repetições. Então, por exemplo, espécies que... Por exemplo, eu li outro dia que o caranguejo, em 5 ramificações diferentes, acabou virando algo muito similar, né? Quer dizer, Sim. você olha e fala assim, pô, esse caranguejo veio de outro ramo e tem cara de caranguejo, tem tipo de caranguejo, é tipo um caranguejo. Essas coincidências, por exemplo, asas, Uhum. né? Essas coincidências que eu acho que são fascinantes, entendeu? Porque acho que não é tão fácil de explicar, mesmo se a gente olhar para a teoria de Darwin, é magnífico você ver que as coisas acabaram tendo, Sim, né? Porque assim, querendo ou não, são mutações aleatórias, são. né? Então essas coincidências eu acho que são fascinantes. Sim, mas, por exemplo, para voar, a densidade do ar é a mesma no mundo inteiro, ou muito próxima, no nível do mar. Então, o problema é o mesmo. Os Tá. bichos são diferentes, mas a natureza arruma uma solução muito parecida, porque o problema é o mesmo. E talvez seja a solução, talvez seja o melhor design para... As asas dos insetos provavelmente nasceram de brânquias, que os bichos usavam para respirar. Agora, dentro de vertebrados tem pterossauro, dinossauro e mamífero que voaram, certo? Aí os braços foram utilizados. No caso dos pterossauros, foi um dedo que cresceu. Esse dedo do anel, o 4º dedo, cresceu 2 metros de comprimento e prendeu uma membrana ali. No caso dos morcegos, foram os dedos das mãos, todos. É um grande leque de dedos. E no caso das aves, ao contrário. A mão atrofiou, os dedos se fundiram, mas você tem as penas, né? Que morcego e pterossauro não tem pena. As asas. Então, mas são muito semelhantes porque são problemas em tempos muito distintos, né? Agora você tirou uma dúvida que eu tinha, porque assim, quando a gente
analisa o surgimento de uma asa, ela não nasce do dia para a noite, né? Você não tem ali 0 centímetro e de repente você tem 10 centímetros de asa. Na evolução? Na evolução. Não. E aí não fazia sentido ter um toquinho de asa, porque aquilo não vai se propagar, porque aquele toquinho não faria diferença. A partir do momento que você está falando de era o dedo ou a mão que atrofiou, aí faz sentido, que você tem uma coisa anterior Uhum. que era útil de alguma maneira, né? E por isso se propagou e que depois também foi mutando e aí fazendo mais sentido e acaba virando asa, porque o problema acaba sendo o mesmo, como você falou, né? Voar passa a ser planar, voar passa a ser uma característica interessante para se propagar. É muito interessante. A natureza resolve problemas de modo semelhantes com o que ele tem. Que ela tinha com inseto, com o que ela tinha com mamífero, etc, etc. Legal. Agora, árvore vem antes de dinossauro? Árvore. Árvore com tronco, ramos e folhas? Sim, muito antes. As primeiras florestas têm aí 380 milhões de anos, 280, 100, 230, 50, 150 milhões de anos antes. E tem animais de hoje que vieram antes? Por exemplo, tubarão veio antes do dinossauro ou não? Vieram antes dos dinossauros, mas eram tubarões diferentes. Esse modelo de tubarão que a gente tem, que a gente acha bonito hoje, é um modelo relativamente moderno. Mas a gente teve muitos tipos. Os tubarões foram muito mais comuns no passado. Eles desapareceram das regiões polares, né? Você vê, o mar Antártico lá não tem tubarão. Então aquilo... E outra, né? Começou uma competição, há 50 milhões de anos começou a competição com mamífero, né? Os golfinhos, essas orcas que são golfinhos gigantes, né? Então a coisa ficou feia para eles. Eles têm uma diversidade relativamente baixa atualmente. Eles são mais diversificados que cetáceos. Mas relativamente ao que era no passado, houve uma constrição na diversidade dos tubarões. Mas Legal. tem tubarão muito antigo. E muito diferente do que a gente imagina. Você nem faz ideia. Diferente em que sentido? Anatomicamente. Muito diferente. Tem um tubarão do Permiano chamado Helicoprion. Ele tem uma espiral de dentes de tubarão embaixo da boca dele. Espiral para frente, assim? É, uma espiral enorme. Tipo uma língua tamanho de um- borboleta? Isso, exatamente, a probóscide de uma Cara, borboleta. que esquisito isso. É, chama-se Helicoprion. E como é que ele, isso, a boca dele abre? Como é que abre? Então, ele é um grande mistério. Mas sim, como é a única parte fossilizável, Sei. né, e É tem um- toda a anatomia de dente de tubarão ali, já colocaram ele essa espiral já colocaram na nadadeira dorsal, na nadadeira caudal. Até que falava, gente, por favor, isso é uma coisa na boca, né? E colocam ele lá. Que esquisito. Ô, Luiz, a gente tem um quadro aqui Pois não. que eu falo 2 nomes ou 2 expressões e você escolhe um e explica se quiser, tá? Tá bom. Vamos lá. Vou falar o nome e você vai me corrigir se estiver errado. Esse dinossauro que tá na capa aqui é o Eustaricossauro Staurikosaurus prisei. ou o dinossauro Rex, Tiranossauro Rex. Escolhe um. Staurikosaurus prisei, assim, sem dúvida. Quer explicar ou não? Quero. Ele não entende nada de dinossauro, mandíbula. Não tem como não gostar mais do T-Rex, cara. Olha lá. Você nunca assistiu Jurassic Park, é impossível. A cultura dele é da Marvel. O cara passou a vida inteira na frente da televisão. Né? É isso. Mas é verdade. Olha isso a cor dele. é Olha a verdade cor mesmo. dele. A cor amarela de... Olha só, vou te dizer esse cara aqui, tá? Vamos ver se você não vai ficar um caidinho por ele. Não vai, ele é causa perdida. Cara, esse dinossauro foi encontrado em 1937, pelo Ivor Price. Era um filho de americanos, vieram para o Brasil, e quando ele cresceu, ele foi estudar em Harvard, e depois voltou para o Brasil e se tornou o pai da paleontologia de vertebrados no Brasil. E escavou muita coisa legal. Leonel Ivor Price, um herói nacional. E ele achou o Staurikosaurus em 1937. E na década de 60 não tinha quem estudasse esse material, ele levou para Harvard um
professor de Harvard, chamado Colbert, descreveu o dinossauro. E em homenagem a uma constelação que eles não veem naquela latitude, em Boston, ele fez uma homenagem ao Cruzeiro do Sul. Então ele chama Stauricossauro. Stauros é a palavra grega usada para cruz na Bíblia, né? Então ele ficou como o lagarto da cruz Priscei, em homenagem ao Price, P-R-I-C-I, Lionel Ivor Price, Staurikosaurus Priscei. Pô, esse cara, até em 2017, o lugar onde ele foi encontrado, 10 metros acima, acharam um cristal daquele de zircão, que é um cristal que você data ele, você sabe a datação dele. E a datação que acharam 10 metros acima do que ele estava, ou seja, ele é 10 metros de rocha mais antigo, deu 232,9 milhões de anos. 1.900.000 anos mais antigo que os mais antigos dinossauros que eram encontrados na Argentina. Staurikosaurus, com vocês, o dinossauro mais antigo do mundo. Cara, E brasileiro. e brasileiro, e guardado nos depósitos da coleção do Museu de História e Anatomia Comparada em Harvard, né? Eu vi esse esqueleto aqui, a gente não dá nada para ele. Você fala assim, putz, isso, né? Mas olha, é um dos maiores tesouros da história natural, cara. O dinossauro, se não o primeiro dinossauro que existiu, o dinossauro mais antigo do mundo. E é nosso. Nós precisamos aprender a celebrar isso, cara. E nós não temos só ele, temos mais 9 dinossauros que estão entre os mais antigos do mundo. Ou seja, esse ramo desse animal espetacular, incrível, que dominou a Terra, que assistiu o nascimento da América do Sul, de tantas riquezas, que segurou a onda com quedas de asteroides de 10, 8, 9 quilômetros de diâmetro. Essa história começa aqui, no Rio Grande do Sul, mais especificamente, né? Legal, mas acho que o Mandíbula, e aí? 2 pontos. O primeiro ele me convenceu. Você é mentiroso. É verdade, é verdade. Você é muito mentiroso. Gostei. E o segundo, que até nisso a gente ganha da Argentina, cara. Isso é bom. E olha só, Tá aí. Foi esse o ponto que você peguei conseguiu ele. conquistar ele. E olha aqui, está vendo esse cara? É o Brasilodon. O ano passado, uma reanálise dele, foi encontrado os ossículos do Mas ouvido. peraí, do que você está falando? Estão vendo que tem um bichinho esmagado? Ele está caçando um bicho ali, ó. Agora que eu vi ali, tem uma topeirinha ali. O que é É, uma topeirinha, cara. uma topeira com uma foca, né? Sabe o que é isso aqui? Desde o ano passado, uma reanálise dos fósseis, o mais antigo mamífero do mundo, nos pés do mais antigo dinossauro do mundo. Isso é o Brasil, cara. Isso é Legal. para a história brasileira. Muito legal. Ô, Luiz, quando que o ser humano descobriu o dinossauro? Nós estamos falando o quê? De 100 anos? Não, estamos falando de mais. 1800 e... Sei lá, então uns 40, 200, alguma coisa. 250 anos, é isso? Quase 200 anos, né? Agora, desses 200 anos, Eles não sabiam que era dinossauro. O cara, um bispo, o Buckland, ele descreveu um dente enorme que ele chamou de megalossauro, que é lagarto gigante. Depois ele descreveu um outro, o hialossauro. E depois mais um terceiro, o Mantel descreveu. Ninguém sabia que bichos eram aqueles, eram lagartos gigantes. Lagartos, mas igual ele- esses aqui que a gente tem que eu vou te dizer uma outra coisa já já. Aí, em 1842, o diretor do Museu de História Natural de Londres, que agora me fugiu o nome dele, falou assim, pô, isso aqui é um grupo diferente de animais que não tem nada a ver, né? Todo mundo acha que dinossauro é um desses lagartinhos que a gente vê que cresceu, né? não, então, mas isso que eu queria entender. Mas Se ele não nessa é. época Eles eles já entendiam que era um bicho muito antigo, ou não? Ah, sim, gente. Não sabiam. Eles não sabiam a idade da Terra. A idade da Terra só foi conhecida em 1950. Na idade desses caras, do Darwin, eles achavam que a Terra tinha 100 milhões de anos, Puxa só um pouquinho o mic. 80 milhões de anos, Empurra pra frente aqui pra você ficar confortável, mic. 80 milhões de anos, 70 milhões de
Eles não sabiam a idade da Terra. Uhum. Ela veio em 1950, quando dataram um meteorito lá que caiu, de um asteroide que caiu no Arizona, né? Mas eles não entendiam, cara. Não entendiam muito bem o que que acontecia ali. Desses 200, 250 anos que a gente conhece os dinossauros, os últimos 10, 20 anos a gente ganhou muito conhecimento ou meio que a gente foi ganhando ao longo desse tempo? Teve uma explosão de conhecimento? Ou não? Teve uma explosão pós Jurassic Park, né? Após o cinema. O número de dinossauros no Brasil quintuplicou depois daquilo. Por que isso? Por quê, meu? Porque é super legal. Dinossauro, como Não, mas eu o- quero entender o seguinte, ele disse, é uma multiplicou... unanimidade. Não, mas vamos lá, multiplicou porque a gente achou mais fósseis, concorda? Isso, Tá. concordo. Porque se procurou mais também Então, e isso- se investiu mais dinheiro nisso, né? Então, isso que eu queria entender, se foram pessoas comuns que, sabendo da existência por causa do cinema, alertavam autoridades ou se gerou novos paleontólogos por causa do filme. Vários paleontólogos que começaram essa onda no Brasil tinham estudado no exterior. E no exterior a coisa já se estudava dinossauro há 150 anos, num ritmo extraordinário, né? Aqui no Brasil que nós sentimos mais esse empurrão do Jurassic Park. Só que essa turma veio pra cá. E é chique estudar dinossauro, né, meu? Putz. E, e esses caras, nós temos assim uma coleção de paleontólogos que estudam dinossauros que é simplesmente espetacular. Nós assim, os paleontólogos brasileiros que trabalham com dinossauros estão na frente da onda lá, junto com os caras do exterior, assim, puxando a turma que vem atrás, sabe? Legal isso. É muito legal. A gente quintuplicou. Dinossauro dá dinheiro, certo? Dinossauro, Dinheiro em que sentido? Porque eu vou vender esse fóssil para... cinema, boneco, livro, documentário, Entendi. tudo. Agora, aqui no Brasil, eu vou dizer uma coisa para você. Livro, né? Eu tive a sorte de iniciar essa coisa com dinossauros no Sorte Brasil. não, é teu talento, pô. Que sorte. Eu fui tirar. Os dinossauros me fascinaram. Eu fui uma criança fascinada por inseto. Eu conheci dinossauro com 42 anos. Você colecionava Com inseto ou não? 35 anos. Aranha, Colecionava essas inseto. coisas? Colecionava. Aranha não é inseto, meu. Eu banquei o Mandíbula agora. O Mandíbula vai me zoar o resto da vida, porque outro dia ele falou que baleia... O que você falou? Que peixe é mamífero. Eu nunca falei isso. Falou, Falei. falou sim. Falou. Tudo bem. E o pior é que você fala isso Ele- na ele- frente das autoridades, vai Porque ele, parecer acho que ele verdade. tem um peixe na casa dele que mama. Então ele... E os dinossauros me fascinaram. E aí eu percebi que me perguntaram, por que escrever livros sobre dinossauros, né? Faz remédio? Um cara me perguntou isso. Era uma provocação dele. Falei, não faz remédio. Mas livros sobre dinossauro, põe livro na mão da criança. Aproxima a criança da ciência. né? Leva a criança ao museu. Livro sobre dinossauro é um tesouro da cultura humana, cara. É, muito legal isso. Muito. Luiz, que entendimentos que a cultura popular tem sobre dinossauro que são errados, ou que conhecimentos que mesmo os cientistas achavam e que eram errados? Por exemplo, por culpa do cinema, é muito comum as pessoas acharem que dinossauros viviam na mesma época que o Homo sapiens, né? Esse é um... Mas que outras coisas tem? Por exemplo, a gente descobriu que boa parte deles tinha pena recentemente. Sim, a partir de 1990, né? Mas isso não se popularizou. Porque o cinema não colocou pena. Nem ainda põe, né? Já reparou? Por que será? Porque não é atrativo? Porque Não, para não Fica- perder o barato da tradição. o Luiz deu uma piscada na luz aqui, a gente aproveitou para... Você experimentou os queijos, estão maravilhosos, não estão? São maravilhosos. Muito bom. Muito obrigado. Eu estava te perguntando o seguinte, quando caiu a energia. O que na cultura popular ou até dos especialistas que a gente tem de desentendimento, que aprendeu de diferente? Então, uma das coisas mais comuns que eu vejo é que as pessoas acham que dinossauro vivia na mesma época que os seres humanos, né? Esse eu acho que é um dos erros mais comuns. Mas tem outros, por exemplo, que é a história das penas, né? A gente hoje sabe que uma grande parte deles tinha pena e que muita gente não sabe disso, né? Sim, olha,
E essa sua pergunta se conecta com uma pergunta lá de trás sua, um comentário seu sobre divulgação científica, né? Que a gente faz muito pouco, né? Então, assim, de modo geral, todo mundo tem muita dúvida com respeito a questões científicas, né? Então, quantas pessoas você acha que sabe o que é o El Ninho? Pô, tá todo mundo se ferrando com enchente, com seca, tudo, ninguém sabe o que é o El Ninho, nem o Laninha. Então, de modo geral, bom, a Lua, eh, essas ondas de calor, as mudanças climáticas, a gente é muito afastado da ciência. E na hora que vem um louco falar que na universidade só faz balbúrdia, todo mundo é maconheiro, fica falando de política, as pessoas acreditam, né? E vai cortar verba, corta mesmo e tal. Por quê? Falta divulgação científica. Então, sim, de modo geral, não é só com dinossauro, né? Muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito de muitas coisas. Por que que a Amazônia é importante? O que são os rios voadores? Né? Por que eles são importantes? Né? Por que que se você desmatar lá vai faltar, as plantações vão quebrar no Mato Grosso, né? Bom, mas no caso dos dinossauros, sim, são coisas curiosas, né? Muitas pessoas acreditam que os dinossauros são animais como esses lagartinhos que a gente vê hoje na praça e no quintal, que eram enormes no passado, mas eles não são. E assim como o jacaré não é. Então, mas vamos lá. Muita gente acha que o jacaré é um lagartinho desse que é grandão. Mas acho que vale a pena explicar, tá? Independente do visual. Qual que é a diferença de um dinossauro para um animal do dia de hoje, além do óbvio que é o tamanho? Então, isso é uma outra, tá vendo? Isso é uma outra dúvida, né? A maioria dos dinossauros eram animais pequeninos. Pequeno quanto? Pequeno, do tamanho de uma galinha, do tamanho de um cachorro, do tamanho de um cavalinho, de uma vaquinha. O problema é que os maiores são mais facilmente fossilizáveis. Então a gente os vê mais porque eles ficam mais preservados. E no imaginário popular são muito mais legais também. São muito mais legais, né? São enormes, grandões e etc. Então, e eles acabam chamando muita atenção, né? Agora, os dinossauros por exemplo, quer ver uma dúvida que todo mundo tem? Os dinossauros sobreviveram? Sim, uma linhagem de dinossauros sobreviveu, são as aves, certo? No período Jurássico, uma linhagem... Hoje, olha só, não tem elefante de 7 toneladas? Não tem um mamífero ratinho de 50 gramas? Mamífero. O que que acontece? Quem que é melhor, o elefante ou o ratinho? Bom, põe o ratinho lá no meio da savana, cheio de hiena e leão. Agora, pega o leão, pega o elefante e enfia ele num bueiro aqui. Cada um na sua. A evolução não admite espaço vazio. Então ela preenche tudo com vida, tudo. Grande, pequeno, até o ar. Os bichos até foram voar, foram para dentro da terra, vivendo dentro do substrato. As cobras são lagartos que perderam as pernas para viver dentro de buraco. Então, eu comecei a... Então, dinossauro, também aconteceu isso no passado. Ele está falando das diferenças deles para os dias de hoje. Tinha grandões e tinha os pequenininhos. Um desses pequenos aprendeu a usar as penas para voar. Pô, mas já tinha pena, mas não era pena para voo. A pena, ela não é uma escama modificada, ela, na verdade, ela nasce de um outro folículo na epiderme das aves, né? Não é uma escama modificada. Então, as penas apareceram como plumas para revestir o corpo contra a perda de calor. Então, assim, hoje está todo mundo agasalhadinho porque está frio. Por que é importante se agasalhar? Porque quanto mais você se agasalha, menos calor você perde, menos fome você fica, come menos. Menos energia você precisa para repor, né? Faz as contas de quanto custa para te alimentar durante um mês. Não, é muito. É muita grana. E para os dinossauros... Mandíbula com... Esse queijo aqui dura um ano para ele. E para dinossauro não tinha patrocinador, nem tinha geladeira. Os bichos tinham que sair para caçar.
Então, assim, a evolução bota um revestimento que te elimina a perda de calor e você agora usa de modo mais eficiente sua energia. Putz, isso foi maravilhoso. Ficou, nunca mais saiu. Né? A gente tem pena até hoje. As penas já têm 180 milhões de anos de idade, cara. E um desses animaizinhos que foram miniaturizados, justamente para ocupar espaços como o ratinho ocupa hoje, aprendeu a usar as penas para voar. Desses dinossauros voadores, nasceram as linhagens de aves que estão por aí até hoje. Aí você fala assim, mas as aves são dinossauros? São dinossauros. Mas não são répteis, né? Não, as aves são répteis. A gente não vê uma galinha e fala assim, olha um réptil. Mas as aves são répteis. O beija-flor é um réptil também. Essa é uma grande dúvida que as pessoas têm. Não, ele é um descendente de um réptil, é isso? Não, ele é um réptil. A gente O que é? Você é um descendente de um mamífero? A gente aprendeu diferente na escola, hein, Mandíbula? Tá vendo? Ave é ave. Tá vendo? Não, a ave é um réptil, cara. Você é o que é? Você é um descendente do mamífero? Ou você é um mamífero? Né? As aves são répteis, cara. O beija-flor, ele é da mesma linhagem do Tyrannosaurus Rex. Mas eu vou repetir a pergunta porque eu acho que vale a pena a gente estressar um pouco mais. Qual é a diferença de um dinossauro para um animal de hoje? Existe alguma ou não? Simplesmente é um... Existe. Por exemplo, não das aves. Das aves temos muitas semelhanças, tanto que nós sabemos, mas, por exemplo, as aves são dinossauros adaptados ao voo. Então elas têm características que os dinossauros não voadores não tinham. Por exemplo, a fusão dos dedos. Os dinossauros não tinham isso, certo? E não tinham as penas para voo. Não tinham as penas para voo. Mas, por exemplo, se eu achar sabe esses ossos da cintura aqui? Isquium, ilium e o pubis que nós temos, o lagartinho tem, a baleia tinha, perdeu, né? Tem um vestígio lá. E os dinossauros tinham também. E o sapo tem. Eu sei te dizer se é de dinossauro ou não. Por quê? Porque tem uma feição lá que só os dinossauros tinham. Esses três ossos, o ilium, o pubis e o isquio, só nos dinossauros eles não se fundem e deixam uma abertura, que é chamada de acetábulo. Então eu sei, se eu achar, tô lá na Patagônia, batei no meu martelinho, encontro uma cintura e falo, olha, acetábulo, cintura de dinossauro. Se tiver fechada, é cintura de outro bicho. Pode ser de um pterossauro, pode ser de um mamífero também. Então tem muitas. Por exemplo, dinossauros terópodes como esse tem 3 dedos nos pés. Pode ver, todos os bonequinhos do T-Rex têm 3 dedos nos pés. E todos os carnívoros têm 3 dedos nos pés, principais e 2 atrofiadinhos aqui. Só dinossauro tem isso. A galinha justamente anda assim, né? O pato, Mas a espora dela, ela usa ainda, né? Como Então, defesa, como... aquilo lá é um dedão, é o hálux, aquilo lá, né? É o pólux, é esse dedo Mas aqui, não ó. é atrofiado, né? Ela ainda usa aquilo para brigar, por exemplo. Ela usa aquilo. Aquilo é uma exaptação. Aquilo lá foi transformado por um outro uso. Tá. Agora, ô Luiz, o que a gente ainda não sabe? Por exemplo, é muito difícil preservar tecido mole. É muito difícil. Tirando, sei lá, os que foram congelados, mas é muito difícil. O que a gente não sabe? Por exemplo, cor Sabe? é possível saber pela análise de célula. De melanossomo. Mas uma dúvida que eu tenho, ainda que a gente entenda, e ainda que teve mar no planeta inteiro, né? Com essa mudança de... Teve. Você teve mar em lugares que hoje estão muito distantes do mar, nessa mudança de continentes. Muito. Aqui, inclusive. Mas ainda assim, imagino que uma boa parte dos fósseis que viveram só no mar, a gente não consegue ter acesso a isso, porque não foram Você diz preservados. lá nos oceanos? Então, essa é uma questão... A minha dúvida, assim, deve ter alguns elos perdidos aí que a gente não conhece. Muito. A gente conhece muito pouco. Muito pouco. A gente conhece 1% da diversidade que existiu. Mas mas isso já é bastante, porque a diversidade era sempre muito alta, né? Por exemplo, floresta, Mas por ser úmido. Não. Morreu ali, tchau. Né? Mico-leão dourado, fóssil de mico-leão dourado, esquece. Mesmo porque, para você ter uma ideia,
assim, existem dois tipos de tecidos mole. Esse que você falou que é no gelo é uma coisa, é tecido mole mesmo. Agora, a gente tem tecido mole que a gente chama de dinossauro preservado, mas ele está totalmente substituído. Ele não tem, o tecido não está mais lá, mas ele foi mineralizado, transformado em rocha. Entendi. Então isso é uma outra coisa também. Agora, os mares, eles vieram para cima dos continentes. Então, tudo que a gente conhece que é marinho, praticamente tudo, aqueles répteis marinhos gigantes, todos os peixes, Como é que chama o dinossauro? Tem um monte de filme dele agora. o Megalodonte? É Esse isso? É O o megalo- tubarão, né? Hã? o megalodonte é um É tubarão. o tubarão que eu tô falando. Como é É. que chama? Megalodonte, né? Que tem um monte de filme agora. Saiu o Mega Tubarão 2 agora, tá no cinema. Olha lá. Ah, então, Nós temos agora o tubarão com cocaína, não tem? Não, é o urso com cocaína. Não, mas antes do urso teve o tubarão, acho. Teve? Isso Teve, eu não acho que sabia. teve você o não tubarão. conhece. toda essa fauna marinha a gente conhece porque os mares existiram sobre os continentes. A gente vive uma época muito especial, porque boa parte da água está congelada na Antártica. Ô Luiz, Pois não. você tá na Estação Ciência lá. Você tá como diretor agora, é isso? Isso, eu fui nomeado ano passado diretor da Estação Ciência. Ela foi fechada em 2013. Mas conta para quem não conhece. O que é? A Estação Ciência foi o maior e mais poderoso programa de difusão científica que a USP já teve em toda a sua história, né? Ela funcionava na Lapa, num galpão enorme, numa antiga fábrica. Isso, essa época eu não peguei. Não pegou? Não. Na Lapa. Até 2012. Aquilo era maravilhoso. Não, essa eu nunca fui. Eu coloquei um dinossauro lá, o primeiro dinossauro da cidade de São Paulo, eu coloquei lá no Instituto de Geociências, Réplica ou dinossauro mesmo? réplica do esqueleto de um alossauro. E tinha muitos experimentos. É um mundo para se explorar, para explorar a criatividade, para a pessoa se descobrir como cientista, né? Diferente da escola, que é uma coisa linear, unidimensional. Você chega lá, você olha para o lado que você quiser e tal. Bom, e buscava os experimentos que te atraíam. Era um centro de inspiração, um parque de diversões científico. Olha, ele foi fechado. Precisava ser reformado. E muito caro, porque é um prédio tombado. A USP pegou e fracionou todos os experimentos por todos os campos e tal, e ela desapareceu. Em 2022, o pró-reitor, um pró-reitor adjunto, me convidou para ser o diretor, né, para ressuscitar a Estação Ciência na forma de um museu sobre a evolução humana. Olha que maravilhoso. Então, nós escrevemos conceitualmente e estamos agora em busca de parceiros para conseguir preencher esse museu com todo o acervo que conte a história da evolução humana nos últimos 7 milhões de anos. Legal. Já tá aberto? Não está aberto. Mas a Estação Ciência funciona. Eu sou a Estação Ciência junto com uma assistente, a Patrícia, e nós tocamos eventos nômades. Nós vamos às cidades, fazemos palestras, damos oficinas e falamos sobre, no meu caso agora, sobre a vida pré-histórica. Então, se alguma escola quiser, é só entrar em contato com você. Sim. Legal. É. Muito bom. Bota a arroba dele na tela e bota o retorno para mim, que quando piscou a luz deu uma sumida para mim, Mandíbula. Sabe, você tinha comentado sobre a galinha ser dinossauro, né? Sim. E mentiu pra gente que galinha é réptil. Mas o que eu queria entender é o seguinte, é muito comum a gente escutar, esse animal é o animal mais próximo do dinossauro, coisas assim. Existe isso ou não? Porque, vê, Existe. o Mandíbula, na sua opinião, tirando a galinha que ele já falou, o Mandíbula adora dar chute das coisas que já contaram pra ele. Sim. Que Vamos lá. animal é mais próximo dos dinossauros? O que você chutaria aí? Hoje, O avestruz. Que mais algum ou não? Eu chutaria um crocodilo, talvez. Eu chutaria dragão de Komodo e chutaria Tríops. O que é um triops? Tríops é sabe aqueles tatuí de mar? Imagina um tatuí, sabe que você pega É que o Mandíbula nunca foi no mar, acho. Não, já fui. E é Eu tipo sou um tatuí de praieiro, mar, cara. mas ele tem um biquinho assim, sabe? Eu vou pesquisar na sequência. E você tem várias espécies diferentes no mundo, enfim, tem uns grandões, né? Aquele pata de
sei lá, tem uns grandões e uns pequenininhos. Luiz, existe isso ou não? Tem? Qual que seria, além da galinha, quais são os mais próximos? O Mandíbula fez um golaço, assim. Você fez um gol contra, assim. Aí toma essa. Puta que pariu, hein, Mandíbula? Hoje você tá... Isso é a parte mais linda, cara. Tem no livro aqui. Isso é uma parte muito bonita. Sabe hoje, qual é o parente? Existe a proximidade. Todo mundo é próximo. Você é próximo do girassol. Da flor. Você não é próximo. Você tem parentesco com o girassol. Só que o seu parentesco é muito distante, porque o seu ancestral comum com o do girassol está 1,5 bilhão de anos atrás. Uhum. O nosso ancestral comum com o dinossauro nosso está quando houve a separação há 312 milhões de anos atrás. Agora, galinha não é um animal próximo do dinossauro, como ele disse, o avestruz. O avestruz é um dinossauro. Então ele errou. Não, mas Também o golaço dele foi o jacaré. Você. Ah, bom. Agora, Aí sim. Avestruz Não, é... acertei na cabeça o avestruz. Não, avestruz é ave. é, Falei pra você não falar ave, mas você também não adianta. agora Eu acho que peixe quer ver eu fazer mamífero, não tem quer ver eu fazer ele fazer um gol contra? Ah. E qual é o bicho mais próximo de um crocodilo hoje? O jacaré. Estou falando dos jacarés os crocodilianos de modo geral. Né? Quem é? Deixou o rapaz vai infartar tanta risada ali. Geneticamente, evolutivamente, tudo mente. Ele falou tão feliz, como se fosse... Como se tivesse... Ai, que gênio. Não, Ele mas tá certo, né? mas eu chutaria, por exemplo... Não, tartaruga, talvez? Eu ia chutar aqueles lagartos que às vezes você pega na beira da estrada, sabe? Aqueles mais compridos. Eu nunca fiz isso. Então, fez um gol contra, tá vendo? É. O TU, né? Não, mas aí tem que chutar um bem longe, porque se ele tá Sabe tá qual- provocando a gente... Armadilha. Você quer ver assim? Bicho preguiça. Puta, o bicho preguiça não, cara. O bicho preguiça, que bicho é mais próximo dele, quem? A gente. Aí tem que chutar. Você, específico. Tem que chutar, o cara. bicho Olha que preguiça- filho da puta. O bicho preguiça é um tatu que foi viver na árvore. É? Você vê? O pessoal acha que é macaco, né? Sabe qual é o bicho mais próximo de um jacaré hoje? Uma ave. É impressionante, né? Isso não eu tem ia nada a chutar, ver. não. Não tem nada a ver. É uma ave, cara. Tudo que está entre jacaré e ave foi extinto. Mas eu vacilei, porque o Luiz tinha comentado que dinossauro. as aves eram dinossauros, então qual que era o mais próximo? E falou que eu fiz um golaço quando eu falei do crocodilo. Pois é. Eu deveria ter Mas feito assim. falou em ave, nossa mente está bloqueada, né? A ave é a ave, né? É. A gente não consegue Agora- ver ave como réptil. A ave põe ovo, meu. Quem que põe ovo hoje? O mandíbula. Você dá uma apertada nele, ele põe um ovo. Ô, Luiz, o que mais a gente não sabe, por exemplo? Como é que eles transavam? Era mais próximo de uma baleia ou era mais próximo de um... Não, baleia, putz, meu. Baleia... Como é que baleia transa? Tem penetração? Não, eu acho que é beijo de cloaca, lá, sei lá como é que fala Beijo isso. cloacal? É isso que Então, fala, né? Não, beijo cloacal... A gente tem um especialista de baleia aqui muito legal. Quem? O Marcos? É, Ah, muito legal. ele veio aqui. Veio. Que legal. Ah, eu lembro quando ele veio. Chato pra comer. A gente A gente comeu cereja aqui, que ele tava num regime chato pra caramba. Mas foi sensacional o episódio. Foi o episódio que o Mandíbula fez a famosa frase: peixe é mamífero. Eu fui induzido, fui levado Foi, a falar sim. Olha lá. essa... Não, os dinossauros tinham fecundação penetrativa mesmo. Tinham pênis e transavam assim. E como a gente sabe disso? Teve algum A que gente sobrou sabe- tecido mole? Como A é gente que... sabe disso porque as aves perderam o pênis. Nem todas, né? Raríssimas aves têm pênis, né? Mas elas fazem o beijo cloacal. Então as fêmeas se livraram de um ovário, por isso põem um ovo de cada vez. Você vê os ninhos dos dinossauros terópodes, tem 2 ovos de cada vez. Não são 2 ovários. As aves, em benefício do voo, descartaram um monte de coisa. As fêmeas, os ovários, os machos, o pênis. E aí dão o beijo cloacal. Ele espirra o esperma na cloaca das aves. E esse pênis de dinossauro era interno, tipo Era. cobra?
tipo, tipo M-pênis de crocodilo, né? Era interno e dentro da cloaca. Aí desenrola e E aí extrude ele, faz a penetração, fecunda a fêmea e volta para dentro de volta, de novo. entendi. É o que nós acreditamos. Com as evidências que a gente tem, é o mais próximo que a gente pode. Isso, são inferências filogenéticas. Todo mundo que está próximo dele é assim. Entendi. Menos as aves que se adaptaram ao voo e perderam, né? Foram abrindo mão para perder peso. Sim, Tá. A gente tem sido comum achar espécie nova ou não? Ou isso é uma coisa. muito, muito comum. O Brasil é um lugar muito difícil para se fazer coleta, né? Porque nós somos um país tropical. E o país tropical é bom para quê? Para plantar cana, para aquecer floresta, por quê? Porque as rochas são transformadas em solo. Então você destrói a rocha, destrói os fósseis. Mesmo assim, se procura muito, porque os sítios paleontológicos no Brasil são prolíferos, pro- Abundantes. produzem muito, especialmente no Rio Grande do Sul, mas não é tão fácil. Agora, vai para a Patagônia, né? Onde você tem um deserto. Você abre a porta do carro e pisa na rocha. Aqui não, né? Aqui você pisa no acostamento, você tem que ir lá, pegar uma enxada, tirar o resto de solo e começar a escavar. Então, é mais comum em outros lugares onde o clima é mais favorável. Os desertos do mundo, é de onde sai dinossauro do mundo, são os desertos do mundo. Uhum. E áreas urbanizadas, né? Você pega o mapa de pontos de sítios paleontológicos de dinossauro, você vê um monte de tudo sobreposto em cima de deserto. Mas tem a Europa, tem o estado de São Paulo. Você fala assim, mas aqui não é deserto, sim, mas são áreas urbanizadas. Se mexe muito Sei lá, no substrato para construir prédios O e cara cavou para estradas. construir um prédio. Eu uma vez, no litoral, onde eu tava, tinha um prédio construindo lá e os caras acharam um osso de baleia lá. É, E tava, sei lá, tava 1 quantos? quilômetro do mar. É, E, enfim. E aí, uma coisa que assim, os caras odeiam, né? Porque você tem que embargar a obra para ver se é, se não é. odeiam, Os odeiam. caras escondem, imagino que deve ter muita Escondem. coisa nesse aspecto também. Ô Luiz, você comentou da diversidade de tamanho, né, dos dinossauros. Tem o pequenininho e tinha o gigantão. Agora, Sim, por que que, por que que eles cresciam tanto? O que que tinha naquela época que não tem hoje ou vice-versa? Porque a diferença é muito grande do tamanho deles de antigamente muito. para agora. Muito, eles desafiaram as leis da física, né? Os dinossauros de 40 metros. Você foi ver o Patagotitã aqui no Ibirapuera? Foi. Ah, que legal, não estava lá para receber você. Pois é, e- é bom ser grande e é bom ser pequeno. É ruim ser grande e ruim ser pequeno. Então, a evolução explora tudo. E ser enorme é uma forma de economizar energia, por exemplo. As baleias crescem muito porque a troca de calor dela com a água é muito grande. Mas se você cresce, o volume cresce ao cubo, vezes 3, e a área cresce ao quadrado. Então a sua perda de calor relativa à sua área é muito menor quando você é maior. Então é uma forma de economizar energia, Mas ser grande. por que que eles cresceram? É porque eles ficaram mais tempo do que a gente, é isso? Não ficaram mais tempo que a Mas gente. por que, eu quero entender o seguinte, por que que tinha bichos tão grandes naquela época e hoje não tem? Hoje não tem, né, cara? Então, eles cresceram muito também para fugir de predadores, né? Então, ninguém mexe com o grandão na escola, né? Bom, olha, durante a era dos dinossauros, houve tempos favoráveis ao crescimento com uma quantidade de oxigênio, por exemplo, maior na atmosfera. Isso ajuda a crescer porque você consegue alimentar mais os tecidos e etc. Os lugares eram enormes, as florestas eram imensas, elas ocupavam metade dos continentes, então havia alimento em abundância. Agora, hoje nós não temos animais enormes, né? Nós temos animais aí de 7 toneladas, os elefantes. No passado, até 10 mil anos atrás, nós tivemos uma fauna gigante aqui, mas não passava dos 6 metros de comprimento também, né? Olha, eu posso te dizer uma coisa, por que que nós não temos hoje grandes animais? Sabe por quê? Porque nós não temos dinossauros.
que não sejam aves. As aves tiveram que reduzir o tamanho, sempre se reduziram. Ninguém cresceu muito, por quê? Por causa do voo, né? Não dá para voar com 30 metros de comprimento, né? Então eu acho que os dinossauros eram animais especiais, tinham um sistema respiratório sofisticado. Não é fácil, não é fácil. Então, assim, você economiza energia, perde menos calor quando você é grande, né? Mas isso também é um problema, né? Porque se você superaquece o seu sistema nervoso, você tem uma convulsão e morre. Então isso também não é bom. Só que os dinossauros tinham um sistema respiratório sofisticado, que é o que as aves têm hoje, que é um sistema respiratório que dá de 10 a 0 no nosso, né? Você, você vê os caras no Everest lá, roxo, né? Com os dedos roxos, nariz roxo, com uma máscara de oxigênio, passa 500 metros acima, passa um bando de ganso fazendo quém, quém, quém em cima deles. O sistema respiratório dos dinossauros era também um exaustor de calor. Então eles eram animais que podiam crescer, porque eles sabiam perder calor e eram animais muito sofisticados, né? Legal. Você tem pergunta ou essa luz piscou por causa da energia? Não, eu tenho uma pergunta assim. Manda bala. Foi possível descobrir a média de vida dos dinossauros? Principalmente esses de grande porte? Sim, foi possível. Eles estimam 70, 80 anos para esses grandes dinossauros, né? Mas tem dinossauros que nós sabemos a idade exata. E tem dinossauros, nós sabemos que tem animais fósseis que nós sabemos que morreu na primavera. Mas, por exemplo, os ossos dos dinossauros deixam anéis de crescimento como as árvores. Então, é muito famoso um caso de um esqueleto, de um osso de um Tyrannosaurus Rex, que tem as bandas muito largas, porque ele cresce muito rápido enquanto ainda é jovem, e depois, à medida que vai se afastando, essas bandas passaram a ser mais curtas, porque atingiu a maturidade, para de crescer e cresce muito mais lentamente, esses anéis se tornam mais delgados. E contaram 18 anos até a maturidade e mais 10 anos até que ele morreu com 28 anos de idade. Interessante. Isso é uma outra coisa bizarra, né? Porque a gente tem a proporção. Eu não lembro se eu li no teu livro ou em outra matéria que eu li tua. Se a gente pega, sei lá, por exemplo, um ovo de galinha, o quanto ela cresce, sei lá, 100 vezes o tamanho do ovo. Ah, sim. Mas o dinossauro, alguns cresciam 40 mil vezes. Isso, não é só foi. questão de ser grande, né? A questão de o quanto ele cresce durante a vida é um absurdo. Isso é maravilhoso, né? Eu fiz isso agora. Acho que você viu isso, deve ter visto isso no meu Instagram. Porque a gente olhava, eu ajudei com a montagem, a curadoria da exposição, né? E a gente olha o Patagotitã, quando você olha a cloaca, a abertura por onde passava o ovo, eu perguntava para as pessoas qual o tamanho do ovo. Cara, o tamanho de uma geladeira, o tamanho de um fogão. Falei, olha, do tamanho do fogão tem que passar por aquele buraco daquele osso ali, ó. Falei, nossa, é pequeno. Não passava do tamanho de uma bola de basquete, um ovo de um bicho de 40 metros. Aí o filhote dele nasce, aí eu falei assim, não, peraí. Desenhei uma galinha, desenhei o ovo, desenhei o Patagotitã, desenhei o ovo Patagotitã. E aumentei a galinha até o tamanho do Patagotitã, o ovo da galinha vira um monstro perto do ovo do Patagotitã. Ou seja, eles punham ovos muito pequenos. Aí eu fiz as contas, fui lá no Google, quanto pesa um pintinho, quanto pesa uma galinha. A galinha tem 100 vezes o peso do pintinho. O Patagotitã tinha 40 mil vezes o peso do filhote, cara. É muito absurdo a diferença. Isso seria como se uma mulher tivesse um filho e o filho dela nascesse com 2 gramas. É uma diferença muito minhoquinha. estranha pra gente, né? É uma minhoquinha, cara. E aí sim, dinossauro é animal sofisticado, cresce muito rápido. Esse era um dos 5 segredos que fizeram dos dinossauros os animais mais espetaculares da história do mundo, né? Muito legal. A gente tem agora falado de reviver alguns bichos, né? Tem. Com CRISPR, enfim, com o DNA que a gente pegou. Obviamente que a gente vai ter que adaptar, né? Pegar um elefante para fazer um mamute, alguma coisa mais próxima. É. Se a gente fosse, eu sei que é um exercício fútil, mas
por essa diferença de oxigênio, de gás carbônico que a gente tinha, se a gente pegasse hoje um dinossauro e trouxesse para hoje, ou um humano para aquela época, não rolaria uma intoxicação? Tu conseguiria sobreviver ou não por causa dessa grande diferença? Eu acredito que não. Pensa o seguinte, cara. Olha, você é um cara grande, e tudo, né? Tem 100 trilhões. Você tem 30 trilhões de células formando seu corpo, certo? Sabe quantas bactérias tem você? Tem mais do que isso. Tem 100 trilhões de bactérias. A gente entrevistou uma especialista aqui fantástica também sobre isso. Putz, se eu der um raio aqui em você e acabar com essas bactérias, cara, você não passa da porta ali, É. né? A gente Como é- falou inclusive do Thanos, né? Se o Thanos matou metade de todas as espécies do universo, o que ficou ia ter caganeira no dia seguinte. Puta, ele matou metade dos... Ele deu um estalar de dedos. É isso, né, Mandíbula? Aí ele mata metade de toda a vida. Então, Toda a vida, não importa o que Caramba. que era. Eu tenho um dinossauro brasileiro chamado Thanos. Ah, é? É coincidência ou não? Não, o Será que o moleque deu o nome em homenagem a esse boneco aí. Só que eu não sabia o que ele fazia. Nem sei Maravilha. quem é. E então, assim, primeiro que nunca vai trazer dinossauro, esquece, né? E segundo que eu acho uma bobagem. Eu acho que a gente tinha que gastar os esforços para preservar o que a gente tem. Agora, como é que você vai trazer a flora intestinal de um Tyrannosaurus Rex na boca, na língua? Como é que você vai fazer um bicho desse viver, cara? A gente não vive sem as bactérias. Então é muito difícil. DNA esquece. DNA é um açúcar. Ele se dissolve na água e some, né? Então é impossível. Agora, existe uma coisa que os caras estão fazendo, né? Você sabe, se a gente olhar o seu DNA mesmo, uma boa porcentagem do seu genoma está desligado, né? São chavinhas que foram desligando. Por exemplo, desligaram o seu rabo, né? 25 milhões O de do anos. Mandíbula não. 25 Tá bem milhões, aceso. 25 milhões de anos atrás teve um salto de um gene. O filhote da macaca lá nasceu sem rabo. Ela olhou e falou: "Meu filho!" Bom, isso foi bom. E isso se preservou. A gente já tem macaco sem rabo muito antes desses grandes antropóides, né? Então, e muitas outras coisas. A pelagem, né? Pô, a gente não é tudo peludo. Muitas coisas. O que os paleontólogos fizeram? E geneticistas pegam a galinha, pegam o embrião e fica ligando e desligando coisa lá. Então já fizeram. Esses dentários aqui, eles são únicos hoje nas aves, mas os dinossauros eram 2 ossos. Então, nasce embrião com esse negócio, nasce embrião com essas coisas separadas. As galinhas tinham dentes, as aves tinham dentes. Nasce galinha com alvéolo, mas sem o dente, mas nasce com alvéolo. Agora, estão fazendo a tíbia crescer, a fíbula. A fíbula desapareceu nas aves, mas estava nos dinossauros. Mexem lá, a fíbula cresce. Agora estão tentando fazer crescer um rabo no embrião. Só que assim, nascem uns monstrinhos, né? Os caras não pegam o genoma e falam assim: vamos ligar tudo que é o Velociraptor. E nasce o Velociraptor. Isso não acontece. É o máximo que eu acho que eles conseguem fazer, é recuperar algumas dessas anatomias ligando ou estimulando lá os genes que estão adormecidos há 80 milhões de anos, né? Entendi. Eles são estruturais agora. Eles servem como substrato, porque senão você desmonta o genoma, cai tudo no chão lá da célula. Então essas sequências permanecem ali para estruturar o genoma. Legal. se me permite, eu queria perder a oportunidade de fazer mais uma pergunta. Pois não. Por favor, Mandíbula. Primeiro, eu queria falar da extinção. Principalmente desses grandes dinossauros. Das Extinções. Das extinções. Aí que tá. Eu queria saber, porque a gente sempre vê nos filmes, por exemplo, que a ideia é um asteroide gigantesco veio e pum, acabou com a vida na Terra e matou todos que tinham ali até o momento. Mas a ideia é que realmente aconteceu isso, porque eu imagino que tinham dinossauros, diversas espécies espalhadas pelo mundo inteiro. Então, foi uma extinção em massa de uma vez ou foram acontecendo pequenas coisas, tipo, sei lá, aumento da temperatura da Terra, diminuição da temperatura da Terra e foram extinguindo espécies por espécies, assim, não necessariamente de uma vez só?
Não, foi uma extinção abrupta, global, mas ela não foi totalmente, ela não é conceitualmente uma perfeita extinção em massa, porque extinção em massa nunca é seletiva, ela não, ela, ela acaba com o feio, com o bonito, com o gordo, com o magro, com o alto, com o baixo, não quer saber. A extinção do Cretáceo, que é essa do asteroide, que é uma extinção muito maravilhosa, evidência da ciência, assim, né? É a camada de rocha mais estudada do mundo, essa camada aí. Ela foi até certo ponto seletiva para grandes animais. Muitos pequenos animais sobreviveram, tanto que nós estamos aqui, né? Porque ela foi muito abrupta, ela foi terrível, porque jogar um grão de poeira aqui é diferente de você pegar um asteroide de 1 trilhão de toneladas e jogar ele a 70 mil quilômetros por hora na Terra. Então, tudo que desencadeou ali foi muito terrível. As frentes de impacto, né? Você tem um plasma, os gases superaquecem e incineram o que está num raio de 3 mil quilômetros. Parte das rochas são arremessadas ao espaço e retornam incendiando as florestas do mundo. Tsunamis adentram milhares de quilômetros. Então, assim, é uma matança generalizada, especialmente para grandes animais. Mas o pior de tudo foi que o asteroide caiu você tem 100% da superfície terrestre. 13% estava ocupado por mares rasos, iluminados, super produtivos, nas bordas dos continentes da época. E nessas regiões de muita produção, muito trófica, se produz muita matéria orgânica. Você tinha ali centenas de metros de lama orgânica e abaixo disso as rochas formadas dessas lamas orgânicas. O asteroide caiu ali. E além dos 400 bilhões de toneladas de CO2, porque as rochas carbonáticas se desfazem e são pulverizadas, você joga gases do efeito estufa, você joga o material derivado da matéria orgânica, que é o quê? O SO4, são os sulfatos. E os sulfatos, o enxofre, quando ele vai para a atmosfera, ele forma um tipo de aerossol que é reflexivo. E a Terra brilha como Vênus. Por isso que eu fiz essa ilustração aqui no livro. Você olharia a Terra de Vênus como hoje a gente vê Vênus super brilhante, pelas mesmas razões. A grande quantidade de enxofre na atmosfera. E isso, cara, fez o pior. Foi isso que acabou com os dinossauros. Não foi o tsunami, nem os incêndios, nada. Foi a queda drástica da temperatura durante pelo menos 100 anos. Mas essa não foi a única extinção em massa. Não. Teve mais 4. Mais 4. E elas foram similares ou não? A mesma coisa? Elas foram colisões na Terra que... Colisões, vulcanismos, não muda muito. Legal, muito bom. Luiz, adorei o papo, né? Que legal. Nós vamos comer agora mais queijinhos. Mandíbula, muito obrigado. Quem que mandou os queijos pra gente aqui? Quem mandou o queijo pra gente foi o Queijos Almeida Guimarães. Vou até colocar o arroba deles na tela de novo aqui pra gente. Muito bem. Agradecer eles que o queijo tá maravilhoso. Mandíbula, obrigado pela paciência, tá? Principalmente pelas quedas de luz aí que agora eu vou editar, ninguém vai ver, mas que você sofreu aí pra deixar a gente no ar. É o nosso trabalho, fica tranquilo. Isso aí. Valeu. Valeu, Luiz. Obrigado. Muito obrigado vocês dois também.